Graças a Deus, queridos irmãos, nós vamos pedir ao nosso irmão Josimar para distribuir essa folha. Glória ao nome do Senhor, para nós meditarmos na palavra de Deus. E o objetivo, irmãos, de os irmãos acompanharem na folha é só para ganharmos agilidade, né? Para, na hora dos versículos, eles já estão aqui, e a gente com isso ganha mais tempo, certo? Somos gratos a Deus por tudo que nós já temos ouvido nesta noite e também feito, porque nós aqui temos louvado ao nosso Deus, não é verdade? Temos orado, temos pedido a Deus também, sempre nós pedimos, mas também já agradecemos, como também a Escritura nos ensina, que nós devemos e precisamos sermos agradecidos, sermos gratos. Queridos, a nossa leitura primeira, ou a leitura oficial, nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós lemos do verso 3 ao versículo 6, que eu quero reler. Esse texto vai estar aqui também na nossa página, na nossa folha, que nós distribuímos para os irmãos. Mas relendo a nossa leitura, primeira epístola, ou primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao 6, está escrito: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Que vontade de Deus direta e boa, agradável e maravilhosa. A vontade de Deus, vai estar na folha, no verso desse texto de Timóteo, vai estar no outro lado da folha aí, no número 13, né? Pronto, vamos acompanhar na folha, né? Exatamente o texto, número 13 da folha. Jesus também é o nosso único intercessor. Já tem um certo apontamento. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja ou quer, qual é o desejo ou querer, o desejo de Deus, que todos os homens se salvem. Que vontade maravilhosa. E que todos os homens sejam salvos, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador. E observem, irmãos, que mediador está com M maiúsculo. Mediador é sinônimo aqui de advogado, tá certo? Entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Quem é esse único mediador? Cristo Jesus, homem. E vejamos aqui o que ele fez por nós, irmão. No número 13. O qual se deu a si mesmo em preço de resgate ou redenção, né? Por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, do verso 3 ao 6. É tremendo quando diz que Jesus se deu, ele se entregou, tá bom? Voltemos ao número 1 da nossa folha, para a gente agora vamos fazer essa leitura. Nós colocamos aqui, para nós meditarmos, irmãos, que o Senhor Deus perdoa. Deus, ele faz tanta coisa, como nós já ouvimos. Ele cura, nosso irmão Josimar mencionou, ele é o nosso refúgio, socorro, proteção, Salmo 91, a irmã fez aqui, como ela mesma disse, uma breve exposição, focando nos versos que ela focou, que Deus é o nosso refúgio, proteção, socorro,
né? Porém, Deus faz muitas coisas. E dentre as muitas coisas que Deus faz, Ele perdoa. É o que nós vamos ver, tá bom? Está escrito que o Deus Todo-Poderoso perdoa pecados e iniquidades. Vejamos. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que não inocenta o culpado, ou não tem o culpado por inocente, qual é o que mais comum a gente lê, ou não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Onde está escrito esse texto? Em Êxodo 34, do verso 6 ao 7. De onde vem esse texto aqui? Esse texto, na verdade, está aqui dizendo o que Deus faz, né? Dentre elas, Ele perdoa. Está dizendo quem é, né? Também alguns atributos de Deus, que diz: Senhor Deus compassivo, misericordioso, né? Clemente e longânimo, certo? Grande, olha o que Deus é, irmão, grande em misericórdia. Deus é grande em misericórdia e Ele também é grande em fidelidade. E dentre essas maravilhas de Deus, como diz aqui, que guarda a misericórdia entre 1000 gerações e que perdoa, tá vendo? Nós estamos a refletir sobre o perdão. Ele perdoa. Perdoa o quê? Iniquidade, transgressão e pecados. E graças a Deus que Ele perdoa, e é o motivo de estarmos aqui. Amém? Veremos aqui esse ponto 2, os 12 espias, né? Vamos ver só um trecho dessa história. Bem, nós colocamos aqui o verso. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Onde está isso? Em Número 13, do verso 1 ao 3. Deus disse a Moisés, antes deles entrarem em Canaã, que ele enviasse 12 espias, um de cada tribo, são 12 tribos, certo? Para olhar, para espionar mesmo, para dar uma olhada na terra de Canaã. E como está escrito, Moisés assim o fez. Isso está tudo no detalhe, está no capítulo 13 por inteiro, o nome dele, de cada tribo e etc. Mas vamos ao ponto 3, o relatório daquela ida, daquela espionagem. No número 3, o relatório da espionagem. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Ele dizendo, nós fomos, e verdadeiramente mana leite e mel, porque essa é a expressão, né? É até o hino das antigas. Ó, como é bom pensar em ti, terra querida, terra que Deus para o seu povo preparou, dizendo mais que para a terra prometida. Moisés, portanto, nessa terra não entrou, e vai, uma hora chega o leite e mel, mas vai ganhar tempo para voltar. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim, nunca mais eu não podia vencer a tempestade, mas teve um que venceu por mim.
Aí segue, e não chegou o mel, mas está escrito. Glória a Deus. Então, ó, relataram e disseram os 12, ó, nós fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra, olha aqui o porém, que é um conectivo de contradição. Ó, a terra é boa, o fruto lá é uma coisa fantástica. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Aleluia. Também vimos ali os filhos de Anak, ou filhos de gigantes, número 13, 27 e 28. Isso aqui é a fala de 10 deles, porque foram 12, e esses 10 que eles falaram aqui, a maioria disseram, ó, tudo bem, mas a terra, né, as cidades são grandes, são fortificadas, e lá tem gigantes. Certo? Eles falaram umas coisas. A reação do povo quando ouviram os 10 primeiros, né? Número 4. A reação do povo após ouvirem os 10 espias. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. Foi que eles gritaram. E o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel, ó, murmuraram contra Moisés e contra Arão, os 2 líderes. O povo gritou, chorou e murmurou contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Meu Deus. Ao menos nesse deserto. Ou tivesse morrido no Egito, ou então morrido logo no deserto. Olha, irmãos, são os filhos de Israel, o povo de Deus. Certo? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, sejam escravos, sejam pegas, né? Sejam pegos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha aí. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. Trazendo para a linguagem de hoje, a igreja derrubou o pastor e o copastor. Vamos embora, vamos voltar para o Egito. Né? Quando ouviram o que? A reação de 10 ou o relatório de 10. A terra é boa, é realmente mana leite e mel, porém as cidades são fortificadas e lá tem gigantes. E no texto diz que eles disseram, no texto na íntegra, porque cata só o texto do versículo, né? Diz, olha, nós na mão deles seremos como, né? Seremos presas fáceis, diziam eles, tá certo? Bom, aí a reação do povo foi essa. E disseram, vamos levantar um homem, um capitão, que nos guie de volta, nós vamos voltar para o Egito. Não vamos ficar aqui não. Verso 5, a palavra dos outros 2. Lembre que eram 12, falaram 10, agora os outros 2. Ó, que eram Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, tá vendo? Eles estavam lá também. Quando ouviram aquele relatório e a reação do povo, qual foi a reação deles dois? Rasgaram suas vestes. Esse ato, irmão, de alguém, no momento desse, rasgar as suas vestes, aqui tem um sinal de protesto. Eles protestaram contra tanto a palavra dos seus 10 outros irmãos, companheiros, certo? Como também protestaram a reação da congregação em relação aos líderes. Rasgar as vestes tem outro, dependendo do contexto, vai ter seu significado. Nesse momento, Josué e Caleb estão protestando. Quer ver? Vejamos e continuemos lendo. Ó,
eles rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não é só boa, é terra muitíssimo boa. Olha o que eles disseram agora. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se o Senhor deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Agora é bom lembrar que é 2 contra 10 e contra toda uma congregação. Eles falaram: olha, a terra é muitíssimo boa. Agora, irmão, observemos, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar. Tem gigante lá? Tem. Mas eles serão para nós como comida. Se o Senhor nos entregá-lo, está tudo resolvido. Não sejam vocês rebeldes contra o Senhor. Sabe qual foi a reação do povo a essa fala? Número 6. A reação do povo, aí a intervenção e a proposta de Deus. Esse texto aqui é tremendo, ó. Apesar disso, daquela palavra de ânimo, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. O povo destinado a alguma coisa é complicado. E no caso era voltar para o Egito. Quando eles ouviram a palavra de Josué e Caleb dizendo: se o Senhor quiser, Ele nos dá, eles disseram: vamos apedrejar esses 12 caras agora. Matá-los. Disseram que os apedrejasse. Aí lembra que eu coloquei aqui a intervenção de Deus? Aí Deus interviu. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aí o Senhor entrou no negócio. Disse o Senhor a Moisés: até quando? Eu até botei em negrito. Olha essa pergunta de Deus, irmãos. Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de tantos sinais que fiz no meio dele. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Irmão, aqui tem uma palavra e uma proposta de Deus muito forte. O povo não estava querendo voltar, não tinham desistido. E vejamos essa pergunta de Deus: até quando esse povo vai me provocar? E qual foi a provocação? Não crendo em Deus. E Deus diz: mesmo depois de tantos sinais que eles já viram fazer. Tipo, dentro do Egito foram as pragas. Certo? Eles já tinham visto as pragas dentro do Egito, que para sair foi aquele movimento todo. Logo ali andaram, parece-me, 3 dias, aí depararam com monte de um lado, mar vermelho na frente e o exército vindo. Aí o mar vermelho se abre. Eles viram e quem não viu sabia disso. E tinha um milagre diário, 2. A nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Isso era 3 milagres eles tinham por dia. 3 sinais, olha o que Deus está dizendo. Como é que esse povo ainda não crê em mim, diante de tantos sinais que eu já fiz? A reclamação de Deus foi essa: por que é que eles me provocam não crendo? Qual era o outro sinal que eles tinham todo dia? O maná. Então era o maná de manhã, a nuvem cobrindo, porque no deserto é quente de verdade, e também de noite é frio de verdade. Aí por isso que de manhã, durante o dia, era uma nuvem para cobrir e proteger do sol. De manhã eles apanhavam o maná, que era todo dia, estava lá. Certo? E de noite tinha a proteção do fogo. Eles estavam vendo o sinal de Deus direto e ainda assim não acreditavam em Deus.
Aí Deus está dizendo assim, bom, eles não acreditam, então eu vou destruí-los, vou deserdá-los e vou fazer de você, Moisés, um povo maior e mais forte. Será que nós rejeitaríamos uma proposta dessa vinda de Deus para você, para mim? É porque é Deus que diz. Deus disse a Moisés, ó, disse o Senhor a Moisés, até quando? Então eu vou deserdá-los, vou acabar com eles e vou fazer de você, Moisés, a nova linhagem. Vejamos a resposta do homem, Moisés. 7. A argumentação e a intercessão de Moisés pelo povo. Vejamos o que Moisés responde ao Senhor. Respondeu o número 7, certo? Respondeu Moisés ao Senhor e disse: os egípcios não somente, respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouvirão que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, com tua nuvem está no meio deles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, ou seja, o povo, as outras nações, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhes prometeu com juramento, os matou no deserto. Esse é um argumento de Moisés. Diante da proposta de Deus, eu vou destruí-los e fazer de você. Moisés diz: ó Senhor, se o Senhor fizer isso, tudo bem, o Senhor é Deus. Mas é como quem permite, né? Alguém está falando que me permite uma parte. Senhor, se o Senhor matá-lo, se o Senhor destruí-lo, o que é que os egípcios vão dizer? Não imagina isso, um diálogo entre Deus e um homem, Deus ouvindo. Deus começa dizendo: eu vou destruir. Aí o homem vai e diz para ele. Isso é Moisés falando. Se o Senhor destruí-los, os egípcios vão dizer: o Senhor não tinha força de levar, de cumprir com a sua palavra, de cumprir com a sua promessa. E as outras nações, eles já sabem que o Senhor está no meio deles, que o Senhor fala com eles, face a face, que o Senhor está com ele na coluna de dia, na nuvem, que o Senhor está com ele na coluna de noite. E se o Senhor não colocar ele lá, Moisés está dizendo assim: o Senhor vai ser desonrado. Esse é o argumento. Aí ele continua: agora, pois, Senhor, rogo-te. Moisés intercedendo. Lembra que Jesus é o intercessor? Olha Moisés intercedendo. Agora, pois, Senhor, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Agora, prestemos atenção. Isso é um homem falando para Deus. Certo? Agora, Senhor, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. É o primeiro versículo que a gente leu. Que Deus já tinha dito antes isso. Aí Moisés agora está colocando: Senhor, lembre que o Senhor é longânimo. Já pensou nisso? O Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, olha, ele agora ele pede direto: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Números 14, do 13 ao 29. Irmão, Moisés se muniu de argumentos e chegou e disse: Senhor, perdoa, pela tua grandeza. Como o Senhor já tem feito, não é a primeira vez que eles estão pecando contra o Senhor. Eles murmuraram tantas vezes, murmuraram em Mara, murmuraram diante do Mar Vermelho. Eles disseram: para que nos trouxesse aqui para morrer? Foi. Eles murmuravam direto. E Moisés está trazendo isso e diz: Senhor, como o Senhor já perdoou eles diversas vezes, perdoa mais uma vez.
É lindo isso, irmãos. Número 8. O Senhor Deus atendeu a Moisés e perdoou o povo. Você acredita? Número 8. O Senhor Deus. Eu errei que eu botei um S minúsculo, né? O Senhor Deus atendeu a Moisés e perdoou o povo. Versículo 20 diz: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. O Senhor Deus é o Deus que perdoa. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é essa fala de Moisés. E por que me chama a atenção? Porque Moisés argumentou. E Deus aceitou isso. Deus perdoou. Aí eu coloquei aqui, que essa história número 9 tem a ver comigo? Para nós refletir. Irmão, isso é uma história lá no Antigo Testamento. Moisés viveu sei quantos anos antes de Jesus. O que é que isso tem a ver comigo hoje? Aqui agora em Pintururé, em pleno 27 de março de 2022. É a pergunta que a gente coloca, verso 9. Ou número 9. Que essa história tem a ver comigo? Continuando. De acordo com as Escrituras, tudo que no passado foi escrito ou antes, para nosso ensino foi escrito. Então, se tudo que está lá tem uma função didática, ou seja, tem um objetivo de ensinar, isso tem alguma coisa a ver comigo. Isso traz uma lição para mim hoje. Tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o que está escrito na Escritura, o que está na Bíblia, o que está na Palavra, tem o objetivo de nos trazer esperança. Amém? Glória a Deus. Vimos que o povo pecou não crendo no Senhor. Então, um dos maiores pecados do povo ali não foi não acreditar. É o que a pergunta que Deus faz, eu coloquei em negrito. Até quando esse povo me provocará, né? Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? O que é que Deus está dizendo assim? Por que eles não creem que eu posso ter o poder de botá-lo naquela terra? Diante de tantos sinais que eu já fiz. Virando a página, número 10. Está escrito que por Adão o pecado atingiu a todos nós, certo? Todos nós sabemos, mas vamos só reler o texto. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a quem? Só a Adão e Eva? Não, a toda a humanidade, ou a todos os homens, na maioria das versões. A versão mais atualizada já diz a toda a humanidade, que fica realmente correto. Então, pela desobediência de Adão, a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Também está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59,2. Então o pecado ele é um problema, não só para os israelitas, como para toda a humanidade. O que é que o pecado provoca na gente em relação a Deus? Afastamento. O pecado nos separa do Senhor. Nós já vimos Romanos 5,12 e agora Isaías 59, verso 2. E o salário do pecado é a morte, para, digamos assim, acabar de completar. O pecado nos afasta de Deus e no final ainda somos mortos. O homem do pecado ele será morto. Por isso que eu coloquei, o que aquela história lá, daquele perdão de Deus tem a ver conosco? Vamos continuar lendo, versículo 11. Mas tem uma boa notícia. Diante dessa tragédia, que todos pecaram em Adão, que por causa de Adão a morte passou a todos nós. Mesmo diante disso, tal qual lá, Deus já queria destruir, houve um intercessor, e Deus atendeu e perdoou eles lá. Versículo número 11. Mas tem uma boa notícia, a promessa do Salvador. O que a gente lê? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha o nome, Jesus. Porque ele, sabe por quê? Porque ele
salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 20 e 21. José que estava planejando deixar Maria, porque ela estava comprometida em casamento e engravida não sendo dele, e obviamente ele estava coberto de razão, até a lei o amparava, dizendo que se ele denunciasse ela, ela seria apedrejada na frente da casa do pai. Estava prescrito na lei. Se uma moça, uma mulher comprometida com um homem em casamento, e acontecesse o que aconteceu com Maria, engravidasse não sendo dele, ele denunciava e ela era morta na frente da casa do pai, e diz mais assim, para tirar o mal de Israel. José não denunciou, mas planejou fugir. Ele que planejou fugir. Aí o anjo aparece e diz, tenha medo não, porque o que nela está gerado foi do Espírito Santo. É a profecia se cumprir, que a virgem dará à luz um filho. Né? Está vendo? Então qual é a promessa, irmão? Todos pecaram em Adão, todos fomos pecadores e somos pecadores em Adão, ou seja, a herança que Adão nos deu foi pecado, e pecado nos afasta de Deus e nos mata. Tem uma promessa do que Salvador ia nascer. No 11. No número 12, a promessa já se cumpriu. O anjo, porém, lhes disse, não temas, eis aqui vos trago boas novas, né? Boa nova de grande alegria, que será para só os israelitas? Não, que será para todo o povo. Lembra que o pecado atingiu a toda a humanidade? A promessa da salvação também é para todos. A boa nova é para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 11 e 10. Então tem a promessa, o anjo fala com José, que ela ia dar a luz, e aqui ela já deu. Jesus já nasceu. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Lembra o que foi que Moisés fez pelo povo, irmão? Ele intercedeu. 13. Jesus também é nosso único intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Por isso que aquela história faz a gente compreender. Quando a gente pergunta no número 11, no número 9, o que aquela história tem a ver conosco? E nós vamos ver aqui, irmãos, que o nosso privilégio é maior. Porque o nosso intercessor não é um grande homem da Bíblia apenas, é o Filho de Deus. Tá bom? Então vamos adiantar devido ao horário. 13. Jesus também é o nosso único intercessor. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu, ele foi à cruz, irmãos, ele foi à cruz, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em todos os tempos. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. O que é que Jesus está fazendo à direita de Deus, depois de concluir tudo? Vamos continuar. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu quem, irmãos? E Jesus, que estava onde? À direita, confirmando o que diz a referência anterior. Ele assentou-se à direita de Deus. E Estevão tem esta visão quando ele está morrendo e apedrejado. Percebeu que o judeu gosta de apedrejar os outros? Se a gente não tiver cuidado, gosta de atirar umas pedrinhas também. Estevão vê Jesus à direita de Deus e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Fazendo o quê, irmãos? Vamos continuar lendo. Quem os condenará? Pergunta a Escritura. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Aí aqui diz o que ele está fazendo. E também
intercede por nós. E o que é interceder, irmãos? É pedir por nós. É fazer o que Moisés fez, lembra? Deus disse, olha, eu vou destruí-los. Moisés disse, faça isso não. Jesus está lá do mesmo jeito. Lembra Jeremias, Lamentações, as misericórdias de Deus. E lembra que Deus é um Deus cheio de misericórdia, a gente leu lá nos primeiros versos. E o que diz em Lamentações? Que nós só estamos aqui, irmãos, por causa das misericórdias de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está lá dizendo, destrói não, pai, destrói Luiz não, destrói Zefinha não, destrói Mônica não, destrói não. Isso é interceder, é pedir pelo outro. Percebe? Jesus está lá fazendo isso. Glória a Deus. E é por isso que nós não morremos. Aleluia. E é por isso que nós somos salvos. Oh, glória. Porque Ele intercede por nós. Ele está ao lado direito. Deus quer pegar, como está lá o texto, Moisés, Deus queria pegar o povo, e Moisés, naquele tempo foi Moisés, agora é Jesus. Não destrói não, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Então está aqui, irmãos, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes na antiga aliança, né? Em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Os sumos sacerdotes da antiga aliança morriam. Mas este, referindo-se a Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Glória ao nome de Jesus. Porquanto pode também salvar. Porquanto pode, está falando de Jesus, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Glória a Deus. Por onde nós queremos chegarmos a Deus? Ou como nós queremos? Só tem um jeito, irmão. Jesus. Lembra? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega a Deus por outro canto, não. Tem que passar por mim. Disse Jesus. Ele disse também, eu sou a porta. Quem entrar por mim, disse ele, entrará, sairá. Salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Ele é a nossa garantia, o nosso acesso a Deus e único. Por isso diz aqui, porquanto ou portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para fazer o quê, irmão? Interceder por eles. Jesus vive, segundo, olha o que a Escritura está dizendo. Jesus vive sempre para interceder por nós. Isso é de uma grandeza, irmão. Glória a Deus. Ele vive sempre para interceder por nós. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha as características, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito, olha essa frase, e feito mais sublime do que os céus. Jesus é mais sublime do Aleluia. que os céus. Glória a Deus. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício. Ele já todo dia tinha que tirar a cinza, refazer o fogo, matar o carneiro, sangrar o bode, acender o candeeiro, fazer a troca. Era esse negócio todo dia. Aí aqui diz o quê? E que não, ele é mais sublime, falando de Jesus, que é mais sublime do que os céus, certo? Que não necessitasse, como os sacerdotes, de oferecer cada dia, todo dia, sacrifício repetitivo. Jesus não precisa disso. Primeiramente, por seus próprios pecados, os sacerdotes começavam oferecendo pelos dele próprios, certo? E depois pelos do povo. Porque isso ele não necessita, por quê? Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aleluia.
ele só precisou fazer um sacrifício. Glória. Ele só foi para a cruz uma vez e foi o suficiente, de uma vez por todas. Oh, glória a Deus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Onde é que está isso? Hebreus 7, 23 a 28. Para concluir as leituras, número 14. Se Deus ouviu a intercessão de Moisés, quanto mais a de seu Filho Jesus, né? Nosso Salvador. Você acha que ele ouve? Claro que ouve. Se ele ouviu Moisés, se ele nos ouve, se a gente já faz uma intercessão terceira. Sabe, né? Aquele negócio, você compra um objeto de outra pessoa, chama objeto de terceira. Confere um carro, uma moto de segunda mão ou um objeto que você compra de outro, você compra de terceiro. Nós fazemos uma intercessão de terceira. Porque nós intercedemos em nome do intercessor e Deus assim não. E o intercessor intercedendo direto, porque ele está lá à direita de Deus. Percebe? Louvado e engrandecido. Quando eu digo que a gente faz uma intercessão de terceira, ou seja, quando a gente ora por alguém, Deus assim ainda ouve. Imagina Jesus lá pedindo, salva, perdoa. Percebe, irmãos? Ó, aí nós colocamos aqui os textos. E alguns dias depois entrou em Cafarnaum Josimar, e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Lembra da reflexão, irmãos? O Senhor perdoa. E Jesus também, porque Jesus disse, tudo que eu faço porque vi meu Pai fazer e faço igualmente. Então Deus perdoa, Jesus, eles vieram pedindo cura, irmão. Aqui não tem eles pedindo perdão, tem eles furando o telhado e descendo um homem pendurado numas cordas. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus disse? Filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Cumprindo a missão que o anjo disse, ela dará à luz um filho, lhe chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Percebe? Glória a Deus. Isso está em Marcos capítulo 2, do 1 ao 5. Por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus está falando com Simão. Jesus chamou a atenção de Simão e disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Aí ele está dizendo, dentre muitas coisas que ele disse anteriormente, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Ele está falando de uma mulher da cidade. Olha como o texto lá diz, uma mulher da cidade, que por interpretação era uma prostituta, que entrou e lavou, chorou, as lágrimas lavaram os pés de Jesus e ela enxugou com os seus próprios cabelos. E Simão disse, se esse fosse profeta, sabia quem é que está aí fazendo isso, porque é uma prostituta. Aí Jesus disse, Simão, você está vendo esta mulher? Ele não chama de prostituta, é lindo isso. Você está vendo essa mulher? E seus muitos pecados lhe são perdoados. Glória a Deus. Maravilha. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas pouco ama, a quem pouco é perdoado, pouco ama. Melhor lendo, né? E disse a ela, os teus pecados te são... Ele diz a Simão e agora ele dirige diretamente a ela. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa se assanharam, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Aleluia. Pode ir em paz. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Que Deus ilumine pelo seu Espírito essa palavra em nossa mente e coração e que creiamos nela
sabendo que o Senhor perdoa. E se queremos conferir, irmão, lá no Salmo 86 diz que ele está pronto, a RC diz, ele está pronto a perdoar. Amém? Graças a Deus, fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade que nós tivemos aqui de louvar a Deus e também de meditar um pouquinho na sua palavra, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós, nos conceda na semana, como a irmã até já falou, e sempre, né, até a volta dele, que ele nos ajude. Também oremos pelos aflitos, com certeza, irmãos, uma guerra é algo infernal, né? Que Deus chegue ali, né, em nome de Jesus, auxiliando como Ele sabe e pode fazer aqueles que estão sofrendo ali. Vamos orar com o nosso irmão Josimar. Nosso irmão aqui aceita e tal, né? Já é freguês da casa, né? Amém? Irmão Josimar, glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, pelos hinos que foi louvado, pela Tua palavra, ter falado ao nosso coração, Senhor. Meu Deus, meu Pai, Senhor, trouxeste nós em paz para nossas casas, uma noite de sono abençoada a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, que dá vitória a cada um, tua serva, aquele que está precisando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber a bênção. Bem, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Deus abençoe. Terça-feira, culto sim, e quinta, tudo indica na casa da irmã.